Parte 2. As disciplinas espirituais. Capítulo 6. A disciplina da simplicidade. Quando verdadeiramente estamos nessa simplicidade interior, nosso semblante apresenta um conjunto mais sincero, mais natural. Essa simplicidade verdadeira dá-nos a consciência de certa receptividade, bondade, inocência, jovialidade e serenidade, que é encantadora. Quando a vemos de perto continuamente, com olhos puros, quão afável é essa simplicidade! Quem irá concedê-la a mim? Abandonaria tudo por ela. É a pérola do Evangelho. François Fenelon. Simplicidade é liberdade. Duplicidade é cativeiro. A simplicidade gera alegria e equilíbrio. A duplicidade gera ansiedade e medo. O pregador de Eclesiastes observa que Deus nos fez simples e diretos, mas nós complicamos tudo. Eclesiastes 7:29. Pelo fato de muitos de nós estarem experimentando a libertação que Deus dá por meio da simplicidade, voltamos a cantar um hino antigo de Shakers. É a dádiva de ser simples. É a dádiva de livre estar. É a dádiva de descer até onde se deve ficar. E quando nos descobrimos nesse exato lugar, será num vale, num lugar de amar e de se deleitar. Quando se adquire a verdadeira simplicidade, curvar e dobrar não é vergonha ou ingenuidade. Nosso deleite será virar e virar, até que, ao virar, virando, vamos a consciência recobrar. A disciplina cristã da simplicidade é uma realidade interna, cujas consequências são externas, refletidas no estilo de vida. Tanto o aspecto interno quanto o externo da simplicidade são essenciais. Enganamo-nos se acreditamos na possibilidade de possuir a realidade interna sem que isso afete profundamente nossa maneira de viver. Na ausência da realidade interna, a tentativa de pôr em ordem os aspectos exteriores de um estilo de vida simples conduz a um legalismo moral. A simplicidade começa na unidade e no foco interno. Significa viver com base naquilo que Thomas Kelly denomina o centro divino. Kierkegaard aprendeu bem o cerne da simplicidade cristã no título de seu livro Purity of Heart is to Will One Things. Pureza de coração é querer uma coisa. Experimentar a realidade interior liberta-nos externamente. A fala torna-se confortável e honesta. A avidez por status e posições desaparece, pois não precisamos mais de status nem de posição. Paramos com a extravagância de ostentação, não por ser incapaz de arcar com os custos, mas por uma questão de princípio. Os bens que temos ficam à disposição de quem precisa. Unimos-nos à experiência que Richard A. Byrd, depois de meses sozinhos no Ártico, registrou em seu diário. Estou aprendendo que um homem consegue viver profundamente sem uma enormidade de coisas. Falta à cultura contemporânea tanto a realidade interior da simplicidade quanto seu estilo de vida exterior. Temos de viver no mundo moderno e somos afetados pelo estado de ruptura e fragmentação em que se encontra. Estamos presos a um labirinto de vínculos que competem entre si. Em determinado momento, tomamos decisões usando o equilíbrio racional e no momento seguinte somos motivados apenas pelo receio daquilo que alguém pode pensar de nós. Não temos uma base sólida e coerente segundo a qual orientar a vida. Por nos faltar um centro divino, a necessidade de segurança levou-nos a um apego insano às coisas materiais. Precisamos entender que é psicótica essa avidez que a sociedade moderna tem pela opulência.
é psicótica porque perdeu completamente o contato com a realidade. Ansiamos possuir coisas das quais não precisamos e jamais desfrutaremos. Até compramos coisas que não queremos para impressionar pessoas das quais não gostamos. Quando a obsolência planejada é interrompida, a obsolência psicológica assume o comando. Faz-nos sentir vergonha de usar roupas ou dirigir carros até que se gastem completamente. Os meios de comunicação de massa convenceram-nos de que não andar na moda é perder o chão da realidade. É hora de despertarmos para o fato de que se conformar a uma sociedade doentia é adoecer. Enquanto não enxergarmos quanto nossa cultura está desequilibrada nessa questão, não conseguiremos lidar com o espírito de Mamon que vive dentro de nós, nem desejaremos a simplicidade cristã. Essa psicose permeia até mesmo a mitologia. O herói moderno é o garoto pobre que, por esforço próprio, se torna rico, em vez de ser o garoto rico que voluntariamente se torna pobre. Ainda achamos difícil imaginar uma garota fazendo isso. A cobiça damos o nome de ambição. Chamamos prudência ao ato de guardar valores às escondidas. A ganância denominamos diligência. Além disso, é importante entender que a contracultura moderna dificilmente representa um avanço. É uma mudança superficial no estilo de vida que não lida seriamente com os problemas fundamentais de uma sociedade consumista. Pelo fato de sempre haver faltado a cultura um centro positivo, ela inevitavelmente degenerou em trivialidades. Arthur Gish afirma: boa parte da contracultura é um espelho das piores características da velha e doentia sociedade. A revolução não é droga gratuita, sexo livre e aborto sob demanda. O erotismo pseudo-liberatório, elementos de sadomasoquismos e anúncios sexistas em boa parte da imprensa underground fazem parte da perversão da antiga ordem e são uma expressão de morte. Precisamos articular corajosamente maneiras novas e mais humanas de viver. Devemos ser exceção à psicose moderna que define o ser humano pelo que ele consegue produzir ou por aquilo que consegue ganhar. Devemos fazer experiências com alternativas novas e ousadas contra o atual sistema que produz morte. A disciplina espiritual da simplicidade não é um sonho perdido, mas uma visão coerente ao longo da história e pode ser retomada hoje. Tem que ser. A Bíblia e a simplicidade. Antes de moldar uma visão cristã para a simplicidade, é necessário destruir o conceito predominante de que a Bíblia é ambígua quanto à questão financeira. Em geral, cremos que nossa reação diante da riqueza é uma questão individual. Disse que o ensino bíblico nessa área é rigorosamente uma questão de interpretação pessoal. Esforçamo-nos para acreditar que Jesus não se pronunciou sobre o assunto do ponto de vista prático. Nenhuma leitura séria das Escrituras pode dar respaldo a tal posição. A perspectiva bíblica quanto à exploração do pobre e a acumulação de riqueza são claras e diretas. A Bíblia questiona quase todos os valores econômicos da sociedade contemporânea. Por exemplo, o Antigo Testamento protesta contra o conceito popular de direito absoluto e propriedade privada. A terra pertence a Deus, dizem as Escrituras, e, portanto, não pode ser vendida de maneira definitiva. Levíticos 25, 23. A legislação do Antigo Testamento estipulava que toda a terra deveria retornar a seu proprietário original no ano do jubileu. De fato, a Bíblia declara que as riquezas pertencem a Deus e um dos propósitos do ano do jubileu era proporcionar a redistribuição periódica da riqueza. Uma visão radical da economia como essa contrapõe-se a quase todas as convicções e práticas contemporâneas. Se Israel tivesse observado fielmente o jubileu, teria desferido um golpe mortal no problema perene de o rico ficar mais rico e o pobre ficar mais pobre. A Bíblia trata de forma constante e resoluta do espírito de escravidão gerado pelo apego idólatra à riqueza.
Se as suas riquezas aumentam, não ponham nela o coração. Aconselha aos salmistas em Salmo 62:10. O 10º mandamento opõe-se à cobiça, à avidez por bens que leva ao roubo e à opressão. O antigo sábio compreendeu que quem confia em suas riquezas certamente cairá. Provérbios 11:28. Jesus declarou guerra ao materialismo de sua época e creio que também declara guerra ao materialismo dos nossos dias. O termo em aramaico para riqueza é mamon e Jesus o condena por ser um Deus rival. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Lucas 16:13. Ele trata sobre finanças com frequência e sem ambiguidade. Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. E mais, ai de vocês, os ricos, que já receberam sua consolação. Lucas 6:20-24. Aqui está uma vívida imagem da dificuldade que tem o rico para encontrar o reino de Deus. Um camelo tentando passar pelo fundo de uma agulha. Evidentemente, todas as coisas são possíveis para Deus, mas Jesus compreendia com clareza essa dificuldade. Ele sabia que a riqueza costuma fincar suas garras na pessoa e que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. Foi precisamente por isso que ele ordenou a seus seguidores: não acumulem para vocês tesouros na terra. Mateus 6:19. Ele não está dizendo que o coração poderá ou não estar aonde estiver o tesouro. Ele está afirmando o fato óbvio de que você encontrará seu coração onde quer que encontre o seu tesouro. Ele exortou o jovem rico não somente a adotar uma atitude de desapego em relação aos bens materiais, mas literalmente a livrar-se deles, se quisessem entrar no reino de Deus. Mateus 19, do 16 ao 22. Ele diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não se constitui na quantidade dos seus bens. Lucas 12:15. Ele aconselhou o povo a buscar Deus. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe. Lucas 12:33. Ele contou ainda a parábola do fazendeiro rico, cuja maior preocupação na vida era estocar sua produção em armazéns. Nós diríamos que ele era prudente, para Jesus era insensato. Lucas 12:16-21. Jesus afirma que se de fato desejamos o reino de Deus, precisamos ter a disposição de vender tudo para obtê-lo, como fez o negociante que buscava a pérola de grande valor. Ele conclama todos os seus seguidores a uma vida alegre e despreocupada quanto às riquezas. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Lucas 6:30. Jesus fala sobre finanças mais do que qualquer outra questão social. Se em uma sociedade relativamente simples o Senhor enfatizou de um modo tão intenso o perigo espiritual das riquezas, quanto mais nós que vivemos numa cultura opulenta ao extremo. As epístolas refletem a mesma preocupação. Paulo afirma: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. 1 Timóteo 6:9. O bispo não deve ser apegado ao dinheiro. 1 Timóteo 3:3. O diácono não deve ser amigo de lucros desonestos. 1 Tiago 3:8. O autor da carta de Hebreus aconselha: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Hebreus 13:5. Tiago põe a culpa das contendas e das guerras na avidez por riqueza. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Tiago 4:2.
Paulo considera a cobiça uma forma de idolatria e ordena disciplina rigorosa contra qualquer um que seja culpado de ganância. 1 Coríntios 5:11 e Efésios 5:5. Ele menciona a ganância ao lado do adultério, do roubo, declarando que os que vivem dessa maneira não herdarão o reino de Deus. Paulo aconselha os ricos a não confiarem nas riquezas que possuem, mas em Deus, e que as repartam generosamente com os outros. 1 Timóteo 6:17-19. Dito isso, apresso-me em acrescentar que a intenção de Deus é que tenhamos provisão material adequada. Hoje, a simples falta de provisão gera a indigência. De igual modo, quem tenta se fazer na vida com base na provisão material vive em constante aflição. A pobreza forçada é maligna e deve ser repudiada. A Bíblia também não tolera o ascetismo extremo. As Escrituras declaram de forma coerente e vigorosa que a criação é boa e deve ser desfrutada. O ascetismo faz uma divisão estranha à Bíblia, considerando o mundo espiritual bom e o mundo material ruim. Por isso, busca a salvação, desconsiderando tanto quanto possível os aspectos físicos da existência. O ascetismo e a simplicidade são mutuamente excludentes. As semelhanças superficiais fortuitas na prática jamais devem obscurecer a diferença radical entre ambos. O ascetismo renuncia aos bens materiais. A simplicidade encara pela perspectiva correta. O ascetismo não dá espaço algum para uma terra que mana leite e mel. A simplicidade encontra júbilo na provisão graciosa da mão de Deus. O ascetismo só encontra satisfação no abatimento. A simplicidade experimenta satisfação tanto no abatimento quanto na abundância. Filipenses 4:12. A simplicidade é a única coisa que nos proporciona reorientação suficiente para que os bens materiais sejam genuinamente desfrutados, sem que nos destruam. Sem a simplicidade, capitularemos diante do espírito de Maomé, predominante nesta era maligna, ou então cairemos num ascetismo legalista que não é cristão. Ambas as posturas conduzem à idolatria e são espiritualmente letais. São abundantes nas Escrituras menções à provisão material generosa concedida por Deus a seu povo. O Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra boa, onde não terão falta de nada. Deuteronômio 8:7-9. Não menos abundantes são as advertências a respeito do perigo dos bens considerados por uma perspectiva incorreta. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Deuteronômio 8:17. A disciplina espiritual da simplicidade proporciona a perspectiva de que necessitamos. A simplicidade liberta-nos para recebermos a provisão de Deus como dádiva, que não serve para ser retida e pode ser repartida com liberdade. Cientes de que a Bíblia condena o materialismo e o asceta com o mesmo rigor, estamos prontos para analisar a compreensão cristã da simplicidade. Um ponto de apoio. Certa vez Arquimedes declarou: "Dê-me um ponto de apoio e moverei a terra." Esse ponto de referência é fundamental em todas as disciplinas, mas tem importância muito acentuada na simplicidade. De todas as disciplinas, a simplicidade é a mais visível e, portanto, a mais sujeita à corrupção. A maioria dos cristãos nunca debate seriamente os problemas da simplicidade, ignorando convenientemente as muitas palavras de Deus a respeito do tema. O motivo é simples. A simplicidade representa um desafio direto ao nosso interesse pessoal no estilo de vida luxuoso. Contudo, os que levam a sério o ensino bíblico sobre a simplicidade enfrentam tentações severas que pendem para o legalismo. Mesmo na tentativa mais determinada de expressar em termos concretos o ensino de Jesus sobre o uso do dinheiro, é fácil confundir nossa maneira de expressar esse ensino com o ensino em si. Passam a usar um tipo de roupa ou compram determinados modelos de casa e canonizam essa escolha. Acreditam serem eles a vida simples. Por causa desse perigo, torna-se especialmente importante encontrar e articular com clareza um ponto de referência arquimediano para a simplicidade.
E encontramos esse ponto de referência nas palavras de Jesus. Eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem em você muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a você, homem de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, do 25 ao 33. O ponto de apoio da disciplina da simplicidade é buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, de modo que tudo o que for necessário virá no momento apropriado. É impossível superestimar a importância da revelação de Jesus a respeito dessa questão. Tudo gira em torno de manter as primeiras coisas em primeiro lugar. Nada deve ter precedência sobre o reino de Deus, e isso inclui o desejo por um estilo de vida simples. A própria simplicidade transforma-se em idolatria quando passa a ter maior importância que a busca pelo reino. Num comentário especialmente profundo a respeito dessa passagem das Escrituras, Søren Kierkegaard considera o tipo de esforço que se pode fazer para buscar o reino de Deus. Deveria alguém arrumar um emprego adequado a fim de exercer uma influência virtuosa? Sua resposta: não. Devemos buscar primeiro o reino de Deus. Então deveríamos distribuir todo o dinheiro que temos para dar de comer aos pobres? Novamente a resposta é não. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quanto a sair por aí pregando essa verdade pelo mundo? Isso é, que as pessoas devem buscar primeiro o reino de Deus. Mais uma vez a resposta é sonora. Não, devemos buscar primeiro o reino de Deus. Kierkegaard conclui que, em certo sentido, não é nada que devo fazer. Sim, seguramente, em certo sentido, a resposta é nada. Tornar-se nada diante de Deus. Aprender a permanecer em silêncio. Nesse silêncio está o início, ou seja, buscar primeiro o reino de Deus. O foco no reino produz a realidade interior. Sem a realidade interior, seremos corrompidos por trivialidades legalistas. Nenhuma outra coisa pode estar no centro, nem o desejo de sair da correria, nem a redistribuição das riquezas do mundo, nem a preocupação com a ecologia. Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, tanto a pessoal quanto a social, é a única coisa que deve ocupar o centro da disciplina espiritual da simplicidade. Quem não busca o reino em primeiro lugar, certamente não o está buscando. Não importa quão dignas sejam as outras preocupações, no momento em que elas se tornam o foco do esforço, passa a ser idolatria. Concentrar-se nelas, inevitavelmente, nos aproximará da declaração de que a atividade que realizamos é a simplicidade cristã. E, de fato, quando o reino de Deus está genuinamente em primeiro lugar, as preocupações ecológicas, os pobres, a distribuição igualitária das riquezas e muitas outras coisas recebem a devida atenção. Como Jesus deixou claro em nosso texto central, estar livre de ansiedade é uma das evidências internas de quem busca o reino de Deus em primeiro lugar. A realidade interior da simplicidade envolve uma vida de despreocupação alegre em relação a bens. O ganancioso não conhece essa liberdade, nem o avarento, o que não depende da abundância ou da falta de bens. Trata-se de ter um espírito de confiança. O simples fato de alguém viver sem possuir bens não garante que esteja vivendo com simplicidade.
Paulo ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tenho constatado que os que têm menos dinheiro são os que o amam mais. É bem possível alguém estar desenvolvendo um estilo exterior de vida simples e ao mesmo tempo estar dominado por preocupações. Inversamente, a riqueza não livra ninguém da ansiedade. Para Kierkegaard, as riquezas e a abundância aproximam hipocritamente em pele de ovelha, fingindo ser a segurança contra as preocupações, e então tornam-se o objetivo da ansiedade. Elas põem em segurança o homem contra suas preocupações, tão bem quanto o lobo posto para pastorear as ovelhas as põe em segurança contra ele mesmo. A liberdade em relação à ansiedade caracteriza por 3 atitudes internas. Se tudo que possuímos é uma dádiva e se o que temos deve ficar aos cuidados de Deus e à disposição dos outros, então estamos livres da ansiedade. Essa é a realidade interna da simplicidade. Entretanto, se cremos haver obtido por nós mesmos tudo o que possuímos, se acreditamos ser necessário agarrar-nos ao que temos e se ao que temos não está à disposição dos outros, então vivemos ansiosos. Quem pensa assim jamais conhecerá a simplicidade, independentemente do malabarismo externo que se obriga a fazer para viver a vida simples. Considerar dádiva de Deus tudo que possuímos é a primeira atitude interna da simplicidade. Nós trabalhamos, mas sabemos que não é o nosso trabalho que nos dá o que temos. Vivemos pela graça, mesmo quando se trata do pão de cada dia. Dependemos de Deus para o elemento mais simples da vida, ar, água e sol. O que temos não resulta de esforços nossos, mas do cuidado gracioso de Deus. Somos tentados a pensar no que possuímos como resultado de esforços pessoais, mas basta uma ligeira estiagem ou um pequeno acidente para ficar demonstrado outra vez que somos inteiramente dependentes das coisas. Saber que é assunto de Deus e não nós cuidar do que temos é a segunda atitude interna da simplicidade. Deus é capaz de proteger o que pôs em nossas mãos. Podemos confiar nele. Será que isso significa que não devemos tirar a chave do carro nem trancar a porta? É claro que não. Sabemos que a tranca da porta não é o que protege a casa. O bom senso manda-nos tomar as precauções costumeiras, mas se acreditarmos que as preocupações é que protege a nós e aos nossos bens, ficaremos dominados pela ansiedade. Simplesmente não existe essa tal de preocupação à prova de arrombamento. Obviamente, questões como essas não se restringem a posses ou bens, mas incluem coisas como reputação e emprego. Simplicidade significa liberdade para confiar em Deus em relação a essas e todas as coisas. Pôr os bens que temos à disposição de outros é a marca da terceira atitude interna da simplicidade. Se nossos bens não ficarem à disposição da comunidade, quando está claro que isso é correto e bom, então são bens roubados. Temos dificuldade para aceitar essa ideia porque temos medo do futuro. Aferramo-nos aos nossos bens em vez de reparti-los, porque o amanhã nos deixa ansiosos. Contudo, se verdadeiramente acreditamos que Deus é quem Jesus diz que é, não precisamos ter medo. Quando passamos a enxergar Deus como Criador Todo-Poderoso e como Pai amoroso, seremos capazes de repartir, porque então saberemos que Ele cuidará de nós. Se alguém estiver passando necessidade, estaremos livres para ajudá-los. Novamente, o bom senso definirá o parâmetro desse compartilhamento e nos poupará da insensatez. Quando estivermos buscando primeiro o reino de Deus, essas 3 atitudes passarão a caracterizar nossa vida. Tomadas em conjunto, elas definem o que Jesus quis dizer com não andeis ansiosos. Elas compõem a realidade interior da simplicidade cristã. Desse modo, viveremos na convicção de que também serão nossas todas as coisas, tudo que é necessário para uma vida digna. A expressão externa da simplicidade. Descrever a simplicidade apenas como uma realidade interna é fazer uma afirmação falsa.
A realidade interna não será a realidade enquanto não houver uma expressão externa. A experiência com a simplicidade aliada a seu espírito libertador fará a forma pela qual vivemos. Como já adverti, toda tentativa de dar uma aplicação específica para a simplicidade corre o risco de descambar para o legalismo. É um risco que precisamos correr. No entanto, pois a recusa em discutir as especificidades banaria a disciplina para o plano teórico. Afinal, os escritores sagrados corriam esse risco constantemente. Por isso, sigo a indicação deles e sugiro 10 princípios regulares para a expressão da simplicidade. Eles jamais devem ser encarados como leis, mas somente como uma tentativa de detalhar o significado da simplicidade para a nossa época. Em primeiro lugar, compre as coisas pela utilidade que têm, não pelo status que conferem. Os carros devem ser comprados pela sua utilidade, não pelo prestígio. Considere a possibilidade de andar de bicicleta. Quando estiver pensando num apartamento, condomínio ou casa, certifique-se de que o local é habitável em vez de pensar no quanto a propriedade irá impressionar. Não tenha mais espaço de moradia que o razoável, afinal, porque um casal precisaria de 7 quartos. Pense em suas roupas. A maioria das pessoas não precisa de muita vestimenta, mas vivem comprando roupas. Não porque precisam delas, mas porque querem se manter na moda. Aposente o modismo. Compre apenas aquilo que precisa. Use as roupas até ficarem gastas. Pare de tentar impressionar as pessoas com suas roupas. Deixe as impressões com sua vida. Se a situação permitir, alegre-se confeccionando suas próprias roupas. E pelo amor de Deus, e digo isso de forma bem literal, tenha roupas práticas e funcionais, não meramente atraentes. John Wesley escreveu: quanto ao vestuário, compre o que for mais duradouro e, em geral, menos enfeitado. Não compre nenhuma mobília que não seja necessária e barata. Em segundo lugar, rejeite qualquer coisa que crie em você dependência. Aprenda a distinguir entre uma necessidade psicológica real, como um ambiente agradável, e um vício. Elimine ou reduza o uso de bebidas que viciam e são pouco nutritivas, como o álcool, café, chá, refrigerantes. O chocolate tornou-se um sério vício para muitas pessoas. Se você está viciado em televisão, não existe em vendê-la ou doá-la. Livre-se de qualquer mídia sem a qual você acha que não consegue viver. Rádio, equipamento de som, revista, vídeos, jornais, livros. Se seu coração está preso ao dinheiro, distribua parte dele e sinta a liberdade interior. A simplicidade é liberdade, não escravidão. Recuse-se a ser escravo de qualquer coisa a não ser de Deus. Lembre-se de que o vício, por natureza, é algo que está além de seu controle. Por si só, a vontade resoluta é inútil para vencer um vício real. Não é possível simplesmente decidir ficar livre dele, mas você pode abrir esse espaço de sua vida para a graça perdoadora e para o poder terapêutico de Deus. Você pode tomar a decisão de permitir que amigos amorosos, aqueles que conhecem os caminhos da oração, estejam ao seu lado. Você pode decidir viver em simplicidade, um dia por vez, na dependência silenciosa da intervenção divina. Como se identifica um vício? De forma bem simples. Observe se existe compulsão indisciplinada. Um aluno, amigo meu, disse-me que certa manhã, quando saiu para pegar o jornal, descobriu que ele não estava lá. Diante disso, entrou em pânico, perguntando a si mesmo como iria começar seu dia sem o jornal. Então viu um jornal da manhã no jardim do vizinho e começou a angrear uma maneira de se aproximar furtivamente e roubá-lo. Imediatamente percebeu que estava lidando com um vício legítimo. Entrou em casa correndo, ligou para o atendente do jornal e pediu para cancelar a assinatura. O atendente, que deveria estar preenchendo o formulário, perguntou cortesmente: por que o senhor está cancelando a assinatura do jornal? Meu amigo respondeu sem pensar: porque estou viciado nele.
Sem se abalar, o atendente indagou: o senhor gostaria de cancelar toda a assinatura ou pretende manter a edição de domingo? Ah, isso, ele exclamou. Não, vou acabar com essa história agora mesmo. Bem, é óbvio que nem todo mundo deve cancelar a assinatura do jornal, mas para esse jovem foi a decisão importante. Em terceiro lugar, desenvolva o hábito de dar as coisas. Se descobrir que está se apegando a algum bem, pense na possibilidade de doá-lo a alguém que precise dele. Ainda me lembro do Natal em que decidi dar algo que significasse muito para mim, em vez de comprar ou mesmo fazer alguma coisa. Minha motivação era egoísta, queria conhecer a libertação que surge até de um ato simples de pobreza voluntária. O presente era uma bicicleta de 10 marchas. Enquanto me dirigia à casa da pessoa para entregar o presente, lembro-me de ter cantado com um senso renovado o coro de hino: de graças recebestes, de graças dai. Quando meu filho Nathan tinha 6 anos de idade, ficou sabendo que um colega da turma precisava de uma lancheira. Ele me perguntou se podia dar a própria lancheira para o amigo. Aleluia! Pare de acumular. Guardamos uma enormidade de coisas desnecessárias que complicam a vida. Elas precisam ser separadas, guardadas, espanadas, separadas novamente e mais uma vez guardadas. É nauseante. Muitos poderiam livrar-se de metade dos bens que possuem sem nenhum sacrifício real. Seria bom seguir o conselho de Torrent. Simplesmente simplifique. Em quarto lugar, recuse a propaganda feita pelos guardiões da moderna quinquilharia eletrônica. Dispositivos que economizam tempo quase nunca economizam tempo. Cuidado com a promessa autopagável em 6 meses. A maioria das quinquilharias eletrônicas é feita para quebrar, desgastar-se e complicar nossa vida, e não para acrescentar algo a ela. Esse problema é uma praga na indústria de brinquedos. As crianças não precisam de bonecas que choram, que comem, que fazem xixi, sujam e se engasgam. Uma boneca de pano pode ser mais divertida e dura muito mais. Em geral, as crianças alegram-se mais com brinquedos, com potes e panelas velhas, que com as mais novas coleções de brinquedos especiais. Prefira brinquedos educativos e duradouros. Faça você mesmo algum deles. Normalmente, as quinquilharias drenam os recursos energéticos do planeta, sem compensá-los. Os Estados Unidos representam menos de 100% da população, mas consomem cerca de 1/3 de energia do mundo. Só os equipamentos de ar-condicionado dos Estados Unidos gastam a mesma quantidade de energia consumida em toda a China. Por si só, a responsabilidade ambiental deve impedir-nos de comprar a maioria das quinquilharias produzidas nos dias de hoje. Os profissionais de propaganda tentam convencer-nos de que, pelo fato de haver na praça um modelo mais moderno ou com uma função enfeite adicional, precisamos vender o modelo antigo e comprar um novo. As máquinas de costura dão pontos diferentes. Os equipamentos de som têm botões redesenhados. O carro possui um designer novo. Esse dogmatismo da mídia precisa ser minuciosamente revisto. As funções novas costumam seduzir-nos e levar-nos a adquirir algo de que não precisamos. Nossa geladeira provavelmente irá nos servir por muito tempo ou pelo resto da vida, mesmo sem o botão de degelo automático ou o acabamento luxuoso. Em quinto lugar, aprenda a desfrutar as coisas sem possuí-las. Possuir coisas é uma obsessão em nossa cultura. Se possuímos algo, temos a sensação de que podemos controlar esse algo. Se controlamos algo, temos a sensação de que esse algo nos dará mais prazer. Tal ideia é uma ilusão. Muitas coisas na vida podem ser desfrutadas sem as possuir ou controlar. Reparta as coisas. Desfrute a praia sem a sensação de que você precisa comprar um pedaço dela. Aproveite os parques públicos e as bibliotecas. Em sexto lugar, desenvolva um apreço profundo pela criação. Crie intimidade com a terra. Caminhe sempre que possível. Ouça os pássaros.
Desfrute a textura da grama e das folhas. Sinta o cheiro das flores. Maravilhe-se com a riqueza de cores existente em todos os lugares. Simplicidade significa descobrir mais uma vez que do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Salmos 24:1. Em sétimo lugar, examine com ceticismo saudável todas as propostas. Compre agora, pague depois. Elas são uma armadilha e só fazem piorar a escravidão. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento condenam a usura por bons motivos. Na Bíblia, o termo usura não é usado no sentido moderno de juros exorbitantes. Refere-se a qualquer tipo de juros. Cobrar juros era visto como exploração da desgraça alheia. Estranha a relação entre irmãos e, por isso, um repúdio à comunidade. Jesus denunciou a usura como sinal de vida antiga e exortou seus discípulos: emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Lucas 6:35. Essa advertência da Escritura não deve ser elevada às categorias da lei universal, obrigatória para todas as culturas em todos os tempos, mas também não deve ser considerada irrelevante para uma sociedade moderna. Por trás dessa prescrição bíblica acumulam-se séculos de sabedoria e talvez algumas experiências amargas. Por certo, a prudência, assim como a simplicidade, exige que tenhamos cautela extrema antes de contrair uma dívida. 8. Obedeça às instruções de Jesus sobre falar direta e honestamente. Seja seu sim e o seu não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5:37. Se concordar em realizar uma tarefa, complete-a. Evite bajulação e meias verdades. Faça da honestidade e da integridade as características que distinguem sua fala. Rejeite os jargões e especulações abstratas, cujo propósito são obscurecer e impressionar em vez de iluminar e informar. Ser direto no falar é difícil, porque muito raramente nós sustentamos no centro divino e muito raramente correspondemos apenas à orientação celestes. O que frequentemente determina sim ou o não é um medo do que os outros pensam, ou centenas de outros motivos, e não a obediência às recomendações divinas. Então, se surgir uma oportunidade muito atraente, rapidamente revertemos a decisão. Se, no entanto, nosso falar tem origem na obediência ao centro divino, não encontraremos motivos para fazer o sim virar não, nem para fazer o não virar sim. Viveremos em simplicidade no falar, porque as palavras terão apenas uma fonte. Soren Kierkegaard descreve: se fores absolutamente obediente a Deus, então não existirá ambiguidade em ti. És mera simplicidade diante de Deus. Existe uma coisa que nem todas as astúcias de Satanás, nem todas as ciladas da tentação conseguem pegar de surpresa. E essa coisa é a simplicidade. Em nono lugar, rejeite qualquer coisa que seja instrumento de opressão. É possível que ninguém tenha incorporado tão plenamente esse princípio quanto John Woolman, alfaiate quáquer do século XVIII. Seu famoso diário é redundante, com referências ternas, e seu desejo de ter uma vida que não oprimisse ninguém. Nesse ponto, fui levado a uma averiguação íntima e laboriosa para ver se eu estava limpo de todas as coisas que tendem a incitar guerras ou que a elas estão vinculadas. Meu coração ficou profundamente preocupado. Indagando se no futuro eu conseguiria manter com firmeza a verdade pura, viver e andar na lisura e na simplicidade de um seguidor sincero de Cristo. E nesse ponto, o luxo e a cobiça, com as opressões numerosas e as outras maldades que a eles se ligam, parecem-me bastante aflitivas. Essa é uma das questões mais difíceis de encarar e uma das mais sensíveis, mas precisamos enfrentá-la. Será que bebemos café e comemos banana a custo da exploração dos trabalhadores no campo?
Num mundo de recursos limitados, não estaria nossa avidez por riqueza implicando a pobreza de outros? É justo comprar produtos fabricados por pessoas forçadas a trabalhar em monótonas linhas de montagem? Agradam-nos os relacionamentos hierárquicos das empresas que mantêm pessoas submissas à nossa vontade? Será que oprimimos os filhos ou o cônjuge por causa de determinada tarefa indagadas a nós? A opressão que exercemos, em geral, está tingida de racismo, sexismo e nacionalismo. A cor da pele ainda influencia a posição de uma pessoa na empresa. O sexo de um candidato a emprego ainda afeta o salário. Os países de origem de alguém ainda influenciam o tratamento que lhes damos. Que Deus hoje nos dê profetas que, à semelhança de John Woolman, nos convoque a sair do desejo por riquezas e sejam capazes de quebrar o jugo da opressão. Em 10º lugar, afaste-se de qualquer coisa que distraia da busca pelo reino de Deus. A busca intensa por outras coisas, ainda que legítima e boas, podem facilmente nos levar a perder o rumo. Emprego, posição, status, família, amigos, segurança, tudo isso pode ocupar com externa rapidez o foco de nossa atenção. George Fox adverte: você está sujeito ao perigo e à tentação de arrastar a mente para os negócios e entupi-la com eles. Assim, dificilmente conseguirá fazer algo para Deus, e a mente estará nas coisas, não acima delas. Então, se o Senhor Deus cruzar com você e pará-lo no mar e na terra, tomar seus bens e direitos, que sua mente não tenha embaraços, pois a mente que tem embaraços irá afligir-se, estando fora do poder de Deus. Que Deus conceda a você e a mim coragem, sabedoria e forças para sempre manter o reino de Deus como prioridade número 1 da vida. Fazer isso é viver em simplicidade.